the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Encontros com entidades sombrias em um sítio afastado. Ecos guardados num antigo guarda-roupas e fenômenos que desafiam qualquer explicação racional. A cada relato, você vai se perguntar: será mesmo que sabemos de tudo? Respire fundo, pois a partir de agora, você estará cara a cara com o inexplicável. E você, tem coragem de escutá-lo? Bem-vindo ao Crônicas do Além Retrô, uma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e Relatos do Além. No episódio de hoje, vamos voltar no tempo para o relato dos ouvintes. E esse é muito especial porque ele foi muito pedido, episódio número 50. Vamos lá? Bora! Madrugada, era meia-noite, 1 da manhã, quando eles, assim, meu pai, ele tem aquelas mesas de madeira antigas, sabe, na garagem, e tem uma estrada de barro que não tem postes, na verdade, né, só tem cerca e mato, passando do sítio do meu pai. E eles disseram que avistaram uma silhueta de alguém andando por essa estrada de barro, mas com um peão na mão, entendeu, aceso, e essa silhueta passou indo em direção a um local que não tinha nada, que não tinha casas, entendeu? Na época não tinha casa, não tinha nada, era só uma cerca e mato, e plena escuridão. E a gente ficou pensando, e no caso eles ficaram pensando, né, que fosse alguém, tipo, perdido, alguma coisa do tipo, mas foi muito estranho. No caso, eles disseram que essa figura desapareceu do nada, na escuridão, e quando essa silhueta passou, eles disseram que o celular deles começaram a chiar, fazer uns barulhos estranhos, como se fossem alguns sussurros. Passando isso também, os alarmes dos carros, no caso o carro da minha irmã e o carro do meu pai, os alarmes apitaram do nada, entendeu? Alarmaram do nada os carros. E, enfim, foi muito estranho, mas passou. Meu pai, ele me chamou para conversar, ele estava bem assustado, bem, entendeu? Bem estranho. Meu pai não é assim, de ficar assim, eu estranhei. E ele me perguntou, olha, você entrou no meu quarto ontem à noite e tal? E eu disse, não, eu não entrei. Perguntei por quê e ele me informou que, né, tinha sentido alguém puxar o lençol dele e, tipo, como se sentasse na cama, tipo, a cama estivesse pesando assim, e alguma coisa deitado do lado dele, entendeu, na cama. Meu pai, ele mora só. E, no caso, só tinha ele e eu. E eu não tinha feito isso. Eu não tinha entrado no quarto dele. Né? Muitas vezes ele deu também até com a porta trancada. Enfim, nisso a gente estranhou bastante. Ele quis culpar também eu por eu ter muitos amigos do espiritismo, né? Mas não foi nada relacionado a isso, eu tenho certeza. Eu falei essas paradas com um amigo meu, e ele me informou que realmente é um lugar bem pesado e que o meu pai, ele pode ter matado alguém, pode ter feito alguma coisa ruim, entendeu? Com alguém, eu não sei explicar, no passado, e essa pessoa persegue meu pai, entendeu? É bem estranho, bem complicado. Eu tive que tomar banho de mangueira frente à casa, e eu fui pegar o sabonete e eu ouvi alguém me chamar, entendeu? Na escuridão. Mas eu ignorei, né? Já que eu pensei, não, deve ter muitos animais também aqui e tal. Eu não liguei. Mas daí eu tomei banho e tava me enxugando. Quando eu vi, tipo, uma silhueta de uma garotinha segurando, acho que um urso de pelúcia. Só que, tipo, eu não conseguia visualizar o rosto dela, entendeu? Por mais que eu tenha. Mas eu não conseguia enxergar o rosto dela. E ela tava como se tivesse uma coisa cinza, entendeu? Uma cor cinza, eu não sei explicar o certo. E eu senti uma coisa muito estranha, aquele arrepio, um arrepio
uma energia ruim, uma energia negativa. O segundo relato foi quando eu estava bebendo com uma amiga na casa de um irmão meu. E eu fiquei bebendo com essa minha amiga no quintal. E a gente estava bebendo altas horas da noite, já era 2, 3 da manhã. E a minha amiga disse que aconteciam umas coisas bem estranhas. E eu não me lembro, porque eu falava assim, tipo, que eu dormia. E ela dizia que eu me acordava com outra expressão, como se fosse outra pessoa. E eu falava assim, ele tá atrás de você. E ela sentia Tá alguém possuído. atrás dela e sentia alguém tocar o ombro dela e ela se assustava. E teve uma hora que ela disse que eu havia falado, então essa coisa que tinha me possuído, né, no caso, ou encostado em mim, disse para ela que tinham feito algum trabalho de magia negra para ela. E, enfim, ela ficou muito assustada. Eu me acordava assim do nada e eu perguntava para ela, só via ela assim, em pé e muito assustada, ofegante. E eu perguntava o que era para ela e ela não conseguia me explicar. Ela só disse que eu tinha mudado e, tipo, tinha falado muitas coisas estranhas para ela, assustadoras. No dia seguinte, ela foi na igreja e o pastor realmente falou que tinha alguma coisa de estranha que fizeram para ela, né? Alguma magia negra para ela, algum trabalho de coisa ruim feito para ela. E, enfim, eu descobri isso, mas pior que eu não lembro, né? Foi ela que me contou esses detalhes que eu não conseguia lembrar. Era como se eu dormisse e me acordasse e não conseguisse me recordar do que eu tinha falado, do que eu tinha feito. E aí? Sinistro, sinistro. Acho que várias coisas perseguem ele aí, né? Desde um sítio abandonado até a amiga. Não sei lá, a pessoa parece que ele tem uma sensibilidade a não entender, né? Mas a atrair mais esses fenômenos para ele. E acaba recaindo, né? Acho que não tem muito como fugir, né? Se o lugar tiver com uma energia densa, pesada, se alguém fez um trabalho para ele, ou ele acaba sendo meio que uma esponja, ou um meio de canalizar daquilo ser manifestado por meio dele, né? É isso? Ele parece ser bem isso, tanto que eu tinha colocado ele aqui como tendo uma alta sensibilidade, né? E no sítio, mais uma vez um relato que traz essa perspectiva de o quanto no interior, o quanto num lugar mais ermo, mais afastado, mais ligado à natureza, a maioria dos relatos traz esse tipo de ambiente, né? Tanto relatos que levam a gente a observar aparições de extraterrestres, de naves, de UFOs, enfim, quanto esses mais ligados ao sobrenatural, vamos dizer assim, mais entre aspas, terrestres, né? E eu lembrei disso ouvindo um podcast também sobre o tema há algum tempo atrás, que relatava que algumas pessoas que consagram a ayahuasca, a jurema, enfim, percebem que a natureza também cria esse ambiente propício para que você se torne mais sensível àquilo que te cerca. E é claro, a gente tem um filtro para isso. Eu, pelo menos, acredito nesse filtro que faz a gente conseguir observar na medida em que aquilo minimamente se torne compreensível para a gente, né? Então, o que ele viu junto ao pai, enfim, e depois, né, nesse próprio relato ali que ele traz dessa noite com a amiga, primeiro envolvendo bebida, né, me parece que pessoas que têm essa alta sensibilidade e que não têm nenhum trabalho feito, nenhuma estruturação feita sobre essa sensibilidade, quando misturam bebida com algo sobrenatural tende a não ser a melhor das experiências. Me parece que foi o que aconteceu ali também, né? E um pouco mais de detalhe disso é que ele, então, possivelmente tenha incorporado essa figura e tenha conseguido passar um recado, mesmo que uma figura mais maligna ali, que tenha feito algo negativo para a amiga e que ele pôde ser esse elo de comunicação
para que ela depois pudesse ir atrás, e que bom que nada mais aconteceu com ela também, né? Exato, exato. Mas parece ser bem isso. E falando nessa coisa de sítio, teve um comentário muito engraçado aqui no Spotify, que na semana passada a gente falou dos assovios, né? E a gente fala Uhum, do Saci. Aí uma isso, menina fala que não é o Saci, é a caipora. Eu acho que é isso que fantástico. assovia. Não era o Saci. Tipo, Associa-se muito as duas figuras, né? O assovio ou o assobio, né? Mas a caipora é bem provável que também seja, e seria a é, mesma questão, né? Talvez seria a caipora uma figura, apesar de características físicas, vamos chamar assim, diferentes, tenha o mesmo papel ligado à natureza e proteção da natureza, como o Saci tem, né? Verdade. sim. Vamos Bacana. pro próximo? É muito Vamos, legal. que hoje tem bastante. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. Eu sou Ellen, eu sou da Baixada Santista de São Paulo e vim contar aqui algumas histórias que eu tenho para você. Um tio da minha mãe ficou muito doente, muito mesmo, e aí ele teve que ser internado. E aí, após uns dias na UTI, ele foi transferido para um quarto, porque ele melhorou. Pelo menos aqui em São Paulo funciona assim. Quando você Gosto tá em muito estado de muito relatos crítico, em você vai pra hospital. UTI e em seguida tu espera um quarto, né? Ele foi para um quarto. E aí na UTI você não tenho pode ter medo. visita, mas no quarto sim. E aí era de praxe, né? Alguém da família, e todo dia dormir com ele. A minha mãe foi algumas vezes, acho que umas 2 vezes. E ele gostava muito, muito quando ela ia. O nome da minha mãe é Simone. E ele chamava ela de Simo. Só ele, detalhe importante, só ele chamava ela de Simo. E aí ele pediu pra, quando iam outros sobrinhos, primos, enfim, ele pedia sempre pra que minha mãe voltasse lá, porque ele gostava de ouvir as histórias dela. Minha mãe, ela, assim, não é porque é minha mãe não, mas ela é uma mulher muito boa mesmo. De fé, ela é amorosa, ela tem um coração muito bom. Eu acho que até que era por isso que ele sempre falava que ele sentia paz quando ela ia, né? Ela é cristã. E aí, por ela ser cristã, ela sempre levava a Bíblia dela, falava uma palavra, um versículo, enfim, cantava alguns louvores. E aí, sempre antes dela ir embora, ela perguntava assim, seriamente, mas meio que em tom de brincadeira, né? Se ele aceitava Jesus. E ele também, como sempre brincalhão, ele sempre falava que ia pensar. Aí teve um dia que minha mãe acordou, e aí era o dia dela ir lá pro hospital ficar com meu tio. E a gente recebeu a notícia que, infelizmente, ele tinha falecido. Aí minha mãe ficou desolada, muito mal, óbvio, porque ele tinha ido embora sem falar pra ela, né, se ele aceitava ou não, sem dar um último abraço. E, enfim, minha mãe ficou muito mal. Aí chegou o velório, minha mãe tava num canto, eu tava lá com ela abraçada, a gente tava bem mal mesmo, bem triste. E aí uma moça, a gente viu ela chegar, ela se aproximou e o diálogo foi assim: moça, você é a Simo, né? Aí minha mãe: Simo? Sim, sou eu. Ela: moça, ele pediu pra te avisar que aceita. E a mulher simplesmente foi embora. A gente não entendeu absolutamente nada. A gente ficou se olhando assim uma pra outra. Não entendemos nada. A mãe ficou, meu Deus. Tirou uma foto enquanto a mulher ia embora. Registramos essa foto, só que minha mãe disse que não tem mais. Enfim, a gente perguntou pra ela quem ela era antes dela ir embora. E ela só respondeu o seguinte: alguém especial me mandou. E aí ela foi embora, sem dizer seu nome e nada. O curioso foi que ela chamou minha mãe de Simo, né? E só quem chamava minha mãe de Simo era o meu tio.
É, é... E É aí, Roberta? doideira. Mas tem uma coisa, né, os próprios, ela era evangélica, né, e tudo mais. E os próprios evangélicos, eles têm essa comunicação, né, que eles falam que é do Espírito Santo, né, e que eu acredito que seja realmente, né, que Deus mandou Uhum. dizer, o Espírito Santo mandou dizer e tudo mais. E às vezes acontece nesse sentido, isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? As pessoas chegando e falando assim, olha, eu vim aqui te trazer um recado normalmente as pessoas falam, né, é da parte de Deus, e é alguma coisa que ou já aconteceu ou realmente a resposta de alguma coisa. E eu acredito que pode ser isso porque eles tiraram uma foto também, né? Apesar que existem fotos, né, registros de fantasmas e tudo mais. Mas eu vou mais na linha de que tinha alguém que partilhava da mesma crença que é a Simone e que ela foi usada para dar esse recado, né? Eu super acredito nisso, acho que é bem possível que isso pode ter acontecido, pode ter sido um espírito, pode ter sido, né, uma pessoa usada como um canal, né? E sei lá, mas eu acho que era alguém que partilhava da mesma crença dela. Também concordo contigo, e é claro, a gente, para tentar otimizar ao máximo, né, o Crônicas do Além, a gente acaba editando um pouco dos áudios, e ela, ao final, ela comenta que até foram buscar dentro do hospital alguma referência, por eventualmente alguém ter escutado, né, ou como ela era chamada pelo irmão, e que realmente não encontraram nada. E isso que você falou, Roberto, é muito certo, na medida que, para passar esse tipo de recado, era alguém muito vinculado à própria espiritualidade, da forma como a Simone vê e crê. E de qualquer forma, é um recado muito bonito, né? É uma forma de se imaginar, mesmo ela sendo é, de uma religiosidade que talvez não acredite na vida após a morte, talvez esse também tenha sido um sinal, né? De que ele não só aceitava acreditar da mesma forma que a irmã, como vem depois da morte ainda dizer, eu acredito, e talvez tenha um recado subliminar É, ali porque que ele é, era muito sarrista, né? Então pode parecer que tudo que ela falava ele não levava muito a sério, né? Então quando ele é, vem e fala assim, olha, eu sempre dei ouvidos ao que você disse, tanto que eu aceito, né? exatamente. E um recado bonito, muito bonito, né? Eu acho que dos relatos que já ouvi, os que mais me impressionam são principalmente os que têm laços familiares envolvidos e, em segundo lugar, aqueles que estão ligados a hospitais. E esse realmente tem os dois, né? Então, fiquei bastante impressionado, assim. É um relato daqueles que pegam bem a gente, ou pelo menos a mim. Vamos lá, então, para o próximo. Vou contar aqui uma experiência, na verdade é apenas uma das várias experiências aí que eu já tive, que realmente fizeram com que eu descobrisse que eu tenho uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Esse relato, ele me marca bastante porque ele ocorreu na minha infância e foi a primeira experiência que eu tive com algo que para mim até então era desconhecido. Na época eu morava com a minha avó e eu brincava muito com os meus primos. É normal, toda criança, né? Que é a criança travessa, que gosta de brincar. E nós brincávamos bastante. E uma das brincadeiras que nós mais brincávamos na época era esconde-esconde. Então, nesse dia, nós fomos brincar de esconde-esconde. E a casa da minha avó, ela é uma casa que ela é grande. Então, ela tem um quintal na parte da frente, ela tem uma cozinha, ela tem 3 quartos, um banheiro, a sala e tem um quintal na parte dos fundos. Nesse dia, a minha avó, ela estava na parte da frente, no quintal, porque ela gostava muito de ficar ali, tomando sol, regando as plantinhas dela. Então, ela estava na parte da frente do quintal. E era a minha vez de, né, procurar. Então, eu fui, fiz lá a contagem para procurar, né, os meus primos. E aí, a hora que eu terminei a contagem,
e comecei a procurar, eu procurei eles primeiro na parte da frente do quintal, onde estava minha avó, não achei. E aí eu comecei a ir para a parte de dentro da casa. Então eu procurei na cozinha, procurei no banheiro, nos 2 quartos, na sala e também não achei. E aí chegou a hora de procurar nesse terceiro quarto. Quando eu entrei no quarto, eu já entrei falando, olha, eu achei vocês, porque eu já tinha procurado eles na outra parte, né, nas outras partes da casa, não tinha achado. Então, para mim, eles estavam ali. Até porque o fundo da casa, onde tinha a continuação do quintal, né, esse quintal dos fundos não tinha muito lugar para se esconder. Então, né, na minha cabeça, o que fazia sentido naquele momento é que eles estivessem escondidos nesse último quarto. Quando eu entrei nesse quarto, esse quarto ele tinha uma cama e tinha também um guarda-roupa. Então eu já entrei no quarto já falando, olha, achei vocês, pode sair, pode sair. E mencionei o nome da minha prima e do meu primo, né? Falei, olha, fulana, te achei, pode sair. E falei a mesma coisa, olha, fulano, te achei, pode sair, referente ao meu primo. Na hora que eu mencionei, nada aconteceu. Eu falei, não, mas não é possível, eles estão aí. E falei uma segunda vez. Falei, olha, fulana, te achei, pode sair. E falei a mesma coisa em relação ao meu primo. Olha, fulano, te achei, pode sair. Nessa segunda vez que eu falei, eu escutei uma voz. Essa voz, ela vinha de dentro do guarda-roupa. Eu não consigo identificar se era uma voz de mulher, de homem, de criança, enfim. De quem de fato era a voz, né? Não dava pra identificar, porque a voz falou baixo, né? Então, a voz simplesmente pegou e falou: não é a fulana e não é o fulano. Eu fiquei muito assustada. Muito, muito assustada mesmo. Eu não esqueço desse diálogo, porque assim, apesar de já fazer um tempo que isso aconteceu, né? Há mais de 20 anos que essa situação ocorreu, calma, eles estão brincando comigo, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não quero brincar dessa maneira. E eu repeti, falei, fulana, para com isso, pode sair. Fulano, para com isso, pode sair. E novamente a voz falou pra mim que não era nem a minha prima e não era nem o meu primo. Ali eu já entrei mais em pânico do que eu estava, né? Imagina, uma criança, eu não tinha noção, né, dessas coisas, e aí acontece isso comigo, então eu entrei em pânico. E eu falei, não, calma. Se eu falei que era pra parar, que eu não queria brincadeira, e mesmo assim continuou, tem alguma coisa de errado. Por fim, eu falei uma última vez. Eu falei assim: olha, fulano, vamos parar. Eu não quero mais brincar, sabe? Pode sair daí, eu já achei vocês. Há quanto tempo vocês estão aí? E a voz falou pra mim há quanto tempo estava lá. E eu fiquei muito assustada, porque pelo tempo que a voz falou que estava lá, não tinha nada a ver com o tempo que eu estava brincando com os meus primos. E eu falei, realmente, não são eles. Ou se eles estão brincando, eles estão fazendo uma brincadeira de muito mau gosto. E eu simplesmente peguei e falei, olha, não quero mais brincar, pra mim já deu, tchau, tô saindo. E nisso que eu estava saindo, a voz falou uma última vez. Falou assim, vem aqui ver quem eu sou. Eu também quero brincar. Nesse momento, eu tive certeza que tinha alguma coisa muito errada. Aí me bateu muito na cabeça a dúvida. Nossa, será que meus primos eles fariam uma brincadeira de tão mau gosto assim comigo? Será que realmente tem alguma coisa de errado dentro desse guarda-roupa? E eu lembro que eu tava em pânico, e eu tava com muito medo. E ao mesmo tempo que me batia uma dúvida, o que será que tá ali? Eu falei, eu não quero pagar pra ver, eu não vou abrir aquele guarda-roupa, eu não vou. Eu peguei, virei e saí do quarto. Nisso que eu virei e saí do quarto, eu já fui pra parte de trás do quintal, porque eu queria encontrar eles, eu queria brigar com eles, porque não era possível que não fosse eles, então eu fui pra parte de trás do quintal e achei os dois. Nisso que eu achei os dois, eu peguei e falei pros dois, falei assim, olha, eu sei que foram vocês, e eles, não, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E eu falei pra eles o que aconteceu, expliquei pra eles, falei, olha, aconteceu isso, uma voz falou isso, como que deu tempo de vocês saírem do guarda-roupa e vir aqui pra trás do quintal? E eles falaram, não foi a gente, não foi a gente. Eu falei, para com isso, para de brincar, para com essa brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, para com isso, foram vocês. E eles realmente continuaram, assim, jurando que não foram eles. Eu fiquei em choque, eles foram embora, né? E aí, à noite, sentei, conversei com a minha avó, expliquei pra minha avó o que tinha acontecido. Falei, vó, aconteceu isso, contei pra ela, falei da voz, falei que tinha até falado com eles, falei, olha, vó, eu tava, né, muito assustada, muito brava, falei com eles e eles juraram que não foram eles.
E o mais louco foi que quando eu falei pra minha avó o tempo que aquela voz disse pra mim que estava no guarda-roupa, o tempo, ele batia com uma diferença mínima com o tempo que a gente morava na casa, né? Com o tempo que minha avó morava na casa, né? Com o tempo que nós estávamos ali. Então foi uma diferença assim mínima dela falar pra mim assim, olha, nós moramos nessa casa há 55 anos e a voz ter falado pra mim que estava ali dentro, né, do guarda-roupa ali naquele quarto há 55 anos. Eu fiquei extremamente assustada, muito, muito, muito assustada. Me marcou bastante. Eu já nem dormiria, É, né? Esse era um quarto que eu nem entraria mais, né? E aí, no começo do relato, eu tinha até pensado em outras dimensões e tudo mais, mas acho que não é nem o caso, né? Me parece que é um espírito preso ali, né? Alguém que deve ter morrido no guarda-roupa, preso, provavelmente uma criança, sei lá, ou maus tratos, enfim, né? Aí uhum. são elucubrações. Mas me parece que alguém morreu, né? Dentro desse guarda-roupa e o espírito dela ficou preso. E se morreu ali dentro, não foi uma coisa muito saudável, né? E por isso que tá preso, né? Mas, pelo amor de Deus, esse é uma. Eu não dormirei em casa hoje, com toda certeza. Eu, eu não teria ficado nem para tirar a dúvida. Eu não Não, teria ficado nem nem eu, para né? ouvir a segunda vez. Não, eu até entendo ela, né? Ela tava brincando de esconde-esconde, imaginou que era brincadeira dos É. primos, mas não. Ah, para que eu não tivesse reconhecido a voz deles, então, que seriam os meus primos, isso já me faria correr na hora. E eu, como bom ouvinte, eu crio o cenário. E eu lembrei muito do quarto de um tio meu, um tio solteirão, já idoso, e repleto de coisas antigas dentro do quarto, quarto muito escuro, e tinha provavelmente um guarda-roupa muito parecido com o que ela tinha ali, antigo. E eu me imaginei dentro daquele quarto escuro, repleto de objetos antigos, e ouvindo, e eu teria corrido. E eu teria Não, corrido. Não. com certeza. Depois que eu ouvi o relato, eu entendi porque tantas pessoas pediram, né, pra gente comentar É. esse relato, porque realmente ele é assustador. É, E não tem uma explicação muito lógica, plausível, que não seja, meu, aconteceu alguma coisa ruim, né? Não tem uma explicação legal, boa, né? E o próprio guarda-roupa tem algo que o representa muito forte, né? Ele acaba sendo aquele que guarda, né? Objetos, roupas, e então esse processo de guardar coisas lá tinha também, além das coisas naturais e normais que se guardam dentro de um guarda-roupa, um espírito, Só o espírito, né? Dos cabides, o num que que tinha? cabide. Tinha um espírito lá encabidado. Gente, surreal, surreal. E dizem, né, as pessoas que têm alta sensibilidade, que lugares escuros, lugares onde poucas coisas se movimentam, que podem acumular poeira, pó, enfim, são ambientes propícios a que essas entidades, espíritos, se grudem a isso, né? Por isso que eu mudo os meus móveis. É por isso que eu mudo os meus móveis toda hora. É para não acumular esse tipo de coisa. Para nenhum zombeteiro ficar Se tiver que tranquilo e ter um sossegado. zombeteiro, esse zombeteiro serei eu. Eu que vou arrastar os móveis. Mas aqui não vão arrastar, porque eu mesma arrasto. Boa. E então tem esse símbolo, né? Que é quase que uma arca. Um guarda-roupa é uma arca, né? Guarda às vezes segredos para uma criança, então abrir um guarda-roupa de uma pessoa, né? Ver aquelas roupas da avó, de alguém, já tem esse significado, né? De guardar coisas que ela não faz parte do dia a dia dela. É, E eu não estou dizendo que não foi místico, mas tem tudo ainda tem. correlacionado.
E eu, pelo menos até agora, não assisti a nenhum filme que tivesse esse tipo de embasamento em guarda-roupa, né? Pelo menos eu. E se alguém que nos ouve tem algum filme para correlacionar isso, por favor, coloque, porque eu acho que é um baita tema para se explorar, né? Coisas Ah, escondidas mas dentro deve de um ter, guarda-roupa. Luciano, deve ter. Deve, né? E é bem o que você falou, né? Essa coisa dos guarda-roupas das avós, por exemplo. É isso. Quando eu ia para casa da minha avó, era aquele guarda-roupa de madeira maciça, velho pra Uhum. caramba, com aquele monte de roupa antiga que a gente vestia. E aí tinha aquela Isso. gaveta de fotos, eu pirava na gaveta de Uhum. fotos. Cada uma de nós pirava em alguma parte do guarda-roupa, né? Então, minha irmã pirava nos sapatos, a outra não pirava em nada e eu pirava na gaveta de fotos. Então, todas as vezes que eu ia na minha avó, todas, eu abria a gaveta de fotos e eu queria entender quem eram aquelas. E eu fazia sempre as mesmas perguntas: quem são essas pessoas? Você já pensou se um dia, fala assim, ó, criatura, o Anã, né? Porque eu era uma anã, Anã, vem aqui. Vou te falar quem eu sou. Já que você fica perguntando tanto, encosta aqui no guarda-roupa, fecha essa porta, eu vou te mostrar quem eu sou, né? Não Nossa. duvido que aconteceria, que já tenha acontecido, mas parece que era uma coisa que eu pedia mesmo, né? Quem são essas pessoas da foto? E você foi num ponto que é extremamente isso. E eu acho que para muita gente que nos ouve também. O quanto as fotos também eram guardadas no guarda-roupa da minha avó, dos meus avós. Então era um lugar para ter as memórias, as lembranças, né? E o que seria então carregado de lembrança ao ponto de estar impregnado ali algum espírito atormentado por anos preso àquele guarda-roupa ou Lembrei àquela de outra família? coisa. Manda aí. Perfeito, é isso mesmo. Minha irmã, né? Minha irmã falecida, mais velha, minha mãe também fazia isso. Ela pegou todas as fotos da minha irmã, recolheu todas as fotos da minha irmã da casa, recolheu todos os objetos, né? Que muitas coisas minha mãe doou. Mas as principais, assim, as lembrancinhas, tipo bijuteria, né? Enfim, as coisas, as miudezas, né? Minha mãe colocou tudo numa caixa e colocou no guarda-roupa. E aquela Hum. caixa era tipo uma caixa misteriosa. A gente não podia mexer naquele guarda-roupa. Mas como eu me comunicava frequentemente com a minha irmã, eu não precisava de né? Vamos supor assim, de um portal Ô, para aham. continuar essa comunicação. Mas é bem isso mesmo. Mas tinha ali, existia um portal de comunicação com a minha irmã que eram as coisas dela. E tanto que eu só vim mexer nessa caixa depois de adulta, né? E assim, é como se eu tivesse, quando eu abri essa caixa, e eu falo com muita alegria, porque né, a presença da minha irmã é sempre muito bem-vinda. Então, quando eu abri a caixa, assim, ela vinha, parecia que vinha, né? A Tata chegava de novo na minha Uhum. vida. Então, era mais ou menos isso que representava, até que minha mãe deu fim em tudo isso. Por quê? Por que que ela deu fim, né? Porque alguma coisa ela deve ter sentido ali também, né? Deve ter tido alguma quebra ali também, alguma comunicação, não sei. É, Nunca o, perguntei. uma ligação à caixa não tão saudável para vocês, né? Deixar ir Para mim também. era ótimo, né? Eu não precisava da caixa, né? Eu não E, precisava dessa intermediação, mas talvez seja algo que é, sirva de. e algo que a gente sabe também é que o processar um luto, ele leva anos, porque as Sim. coisas morrem ao longo de anos, né? Então, talvez também tenha sido um ato da tua mãe de concluir um luto, Ah, né? não, isso com toda certeza. Isso com toda certeza, é verdade. Isso com certeza. Se desfazer não daquilo de mais importante, mas de coisas que ainda fisicamente a ligavam a essa esfera em que a gente vive, né? Perfeito. O que importa está na memória sempre, né? Coisas, eu vou repetir, né? O que eu disse no último. Coisas são só coisas. Não servem para Maravilhoso, nada. Nada. maravilhoso. Nesse caso, principalmente, coisas são só coisas. O que importa é o momento presente, é você estar vivo, é o que você está vivendo aqui.
não são as coisas que são acumuladas. Eu fico indignada com o acúmulo de coisas, acúmulo de roupas, acúmulo de sapatos, acúmulo de relógios, de bolsas. Porra, você precisa disso, né? Enfim, são só É. coisas. E partimos para a reta final do nosso Crônicas com mais 2 relatos. Hugo, eu sou aqui do estado de Goiás. O lugar em si não é tão importante quanto as histórias que eu venho contar para vocês. Esse outro avô, ele faleceu assim de causas um pouco suspeitas, porque suspeita-se de que ele tenha sido envenenado e ele morreu antes da hora. Quando ele morreu, passou-se mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, uma tia minha veio a se casar e ela casou com esse rapaz, e esse rapaz foi morar na sede onde esse meu avô morava, né? Onde ele faleceu. Só que essa sede, ela era literalmente assombrada. As pessoas que chegavam perto, elas eram recebidas a pedradas, batia-se nas janelas, jogava-se pedras em cima do teto da casa, todos os lugares você não tinha sossego. Então, cansado daquela situação, um dia esse rapaz que casou com essa minha tia que morava lá, ele falou em voz alta que já estava cansado daquela situação, de que se alguém quisesse falar alguma coisa, que falasse logo. E detalhe, as pedras elas nunca acertavam uma pessoa. As pedras elas sempre caíam no pé da pessoa. Elas eram jogadas com tanta força que você teria a sensação de que elas iriam acertar, mas elas nunca acertavam nenhuma pedra. Então, nesse dia, esse meu tio falou que estava esgotado dessa situação e que se a pessoa que quisesse comunicar, que se comunicasse logo, que ele não ia ter mais medo. Então, imediatamente ele estava no quintal tratando dos porcos, no chiqueiro. Ele viu a minha tia ficar tonta, já que ela também estava no quintal. Ele viu ela entrando para dentro e ele seguiu ela para ver se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa, né? Quando ele chega dentro de casa, a minha tia estava literalmente caída na cozinha e desmaiada, aparentemente. Ele correu e chamou o meu pai nesse dia para ajudar. Ele não sabia o que fazer. Quando o meu pai veio junto com meu tio para tentar ajudar essa minha tia que estava desmaiada, ela literalmente começou a falar, mas ela começou a falar em outra voz, a voz do meu avô. E ele falava que ele estava atormentado e que ele não deveria ter tido morrido naquele momento que ele morreu. Então, ele precisava de orações para poder seguir adiante. Mas todas as vezes que ele chegava para poder pedir uma oração, os seres do mal vinham na frente dele, fazendo arruaça, jogando pedra, jogando o que tivesse, para poder assustar as pessoas. Então ele nunca conseguia chegar. Aí esse meu tio, né, esposo dessa minha tia, ele falou para o meu avô, assim, né, incorporado no corpo dela. Essa minha tia deitada no chão, aparentemente consciente, o olho fechado e totalmente amarela. Acho que se você cortasse ali não saía nada, de tão amarela. E aí ele falou, olha, eu sou casado com a sua filha, o senhor não me conheceu, nós vamos sim orar pela alma do senhor e tudo mais. Aí ele falou para esse meu tio, falou assim, não, eu sei que você é esposo da minha filha, porque no dia do seu casamento eu estava lá na porta da igreja. Eu presenciei, eu vi o casamento de vocês, então eu sei quem era você. Então, nesse momento, ele saiu do corpo dela, né? Ela voltou, recobrou, voltou a ficar corada e ele viu aquele espectro passar pela porta da sala e ele seguiu esse espectro. Quando ele foi na porta da sala, ele viu aquela pessoa esfumaçada ao longe, perto dos currais onde ficava a sede, uma zona rural, né? E ele foi indo e desapareceu. Nunca mais teve nenhuma coisa sobrenatural nesse lugar, nenhuma pedra, nada. Cessou, acabou. Ele só precisava realmente pedir uma oração. E depois da oração, acabou também. Nunca mais ele voltou, nunca mais aconteceu mais nada. E é isso. Você Pois tá é. louco, né? Não parece algo de assombração realmente, né? Parece que é um recado que precisava ser dado, né? E acho que ele foi dado
E sei lá, e acho que é isso mesmo. Às vezes as pessoas querem ela morrendo antes ou na hora, ou sei lá, tem uma dificuldade de ir para um outro plano, né? E como a gente aqui pode ajudar, né? Às vezes a gente fica pedindo para a pessoa, não, eu queria que tal pessoa voltasse, eu não queria que tal pessoa morresse, chamando, né? Chamando, chamando, chamando. E às vezes quem estava impedindo eram os próprios familiares, né? Tipo, me liberta, né? E sei lá, eu não acho que é um caso de um lugar assombrado, acho que foi um recado, assim como do primeiro relato, né? Do segundo relato, do recado para Simone, acho que parece ser bem parecido com isso, né? Ele precisava transmitir uma mensagem ali. Só que veio ele mesmo, né? Falou assim, bom, vou só precisar achar um corpo aqui para me manifestar. Ou sei lá, ou alguém querendo atormentar essa família, que não me parece que é o caso. Não parece porque realmente Não teve mais nada, né? depois da incorporação ali do recado, parou tudo. E eu não tenho, mesmo respeitando muito, eu não tenho como deixar de lembrar do filme Invocação do Mal 2, que é até quando surge a freira, né, o demônio Valak, em que na casa das meninas, onde a possessão acaba ocorrendo, existia também uma outra alma ali meio que escravizada pelo Valak, pelas essas forças negativas. E para que ele pudesse, o Valak, então, se utilizar daquela figura para meio que dizer: olha, eu que sou assombração aqui, né? Não sou nada tão mal assim. E o que quer dizer com isso, né? O avô atormentado ali, e essa tormenta espiritual acaba atraindo, né? Que outros espíritos, outras entidades, legiões e tudo mais se aproximem. E é claro que nesse conceito não existe interesse algum dessas outras entidades, dessa legião, em fazer com que aquele espírito atormentado do avô saísse dali, porque eles se alimentam, para quem acredita, se alimentam do medo, do pavor, do ódio, de forças ruins. E o que acontece na casa das pedras, enfim, era muito mais para assustar as pessoas que, na minha opinião, provavelmente poderiam estar ali e com o medo se afastassem, logo não conseguiriam ter nenhuma ação positiva para com aquele espírito do avô que estava ali atormentado e preso àquela realidade, né? Então, essa é um pouco da leitura que eu faço. E bastante incomum, né? Imaginar que às vezes os relatos nos trazem que o próprio espírito atormentado move, né? Gera uma porção dos poltergeists que ocorrem nos lugares, justamente pelo ódio, pelas sensações negativas, sentimentos negativos que estão bastante aflorados em pessoas que desencarnaram sem uma sem entender o porquê, né? E alguém corajoso dizer, não, peraí, o que está acontecendo? Quem quer falar, vem falar aqui. E ali abriu, afastou provavelmente esses outros espíritos e houve o canal ali para ser feita a comunicação. E com isso quebrou-se aquele ciclo ali, provavelmente, isso eu estou trazendo uma perspectiva da espiritualidade, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, um relato bastante interessante, porque não é em si a figura que se manifesta movendo objetos, jogando, arremessando coisas, e sim outros espíritos que me pareceram muito mais para afastar aqueles que poderiam mudar aquele contexto daquele espírito atormentado, né? Então, muito, muito interessante. E mais uma Muito. vez, né, Roberta, veja que isso acontece no interior, É. né? Mais uma vez, isso acontecendo numa zona rural, que a própria pessoa que traz o relato ali diz, né, que aconteceu depois a sombra, o espírito vaga em uma direção a um curral, né? Então, mais uma vez, algo bastante ah, interessante acontecendo mais uma vez numa zona. Eu até ouvi um podcast essa semana e eles falavam exatamente disso.
E como sempre, né, no interior, né, eles falam assim, como sempre no interior, né, por que sempre no interior, né? É, Nós exatamente. temos nossas teorias aqui, né, sobre isso, sobre o que separa quem mora no interior do que quem mora aqui na capital de São Paulo, por exemplo, como eu, que tem um monte de barulhos. é, Toda hora eu tô fechando o microfone aqui porque o cachorro vai latir para alguém que apareceu na porta, ou é o trânsito, ou é o espírito zombeteiro aqui de cima arrastando os móveis, enfim. Acho que o espírito fica até assim, fala, cara, não vou lá porque não vão me ouvir, né? Tá em São Paulo não vão nem me ouvir, eu tenho que ir para um lugar que eles vão me ouvir, né? E Que o imagina, você tá no silêncio interior. ajude. É, Boa. pô, tô num sítio, vaquinha, bezerrinho, né? Só os bichinhos, tal. Vou. Aqui tá tudo silencioso. Então vai ser aqui. Eu tô falando assim Boa. em tom de brincadeira, não tô ironizando ninguém, não tô Entendo. ironizando o relato, De mas forma é só alguma. trazendo um pouco de bom humor, né, para situações e me colocando, né, no lugar dessas pessoas e por que não desses espíritos, né? Eu posso ser um espírito, eu tô aqui falando, me comunicando, mas quem garante que eu existo? Quem garante que isso aqui tudo existe? Eu Pera aí, que agora quem não tenho vai lá dormir minhas sou eu. dúvidas. Se eu descobrir amanhã que a Roberta deixou esse mundo, Não, vai ser nem um. você existe, né? Não é nem eu posso não Não. existir, eu não existo, você não existe. Isso aqui pode ser um mundo de ilusão. Show É. de Truman, sei lá. Mas impressionante. Agora eu entendi o porquê de pedirem especificamente o relato dos ouvintes número 50. Muito bom, muito Ele é bom, muito bom. recheado e com pelo menos ali de todos dois extremamente simbólicos. Muito bacana, gostei demais. E para Também. vocês que nos ouvem, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, nós fazemos esse momento do Crônicas do Além Retrô com episódios antigos do Relatos dos Ouvintes. Se você quiser nos indicar, coloque aqui nos comentários, no YouTube, no Spotify, qual é o episódio que vocês querem que a gente teça as nossas crônicas, né? E nós com certeza faremos, tá bom? Roberto, acho que é isso, né? Acho que é isso. Foi bem Dever bacana cumprido. hoje. Missão Muito cumprida. bom, muito bom. Então é isso, gente. Até o próximo Crônicas do Além. Tchau. Tchau, tchau.